Então, boa noite a todos os meus irmãos e irmãs que estão ligados por Zoom a este programa. Hoje realmente temos um programa que promete, é um programa mais doutrinário, não tanto profético, é histórico-doutrinário, é sobre o primeiro grande engano que Satanás inventou e que tem usado com tanto sucesso para enredar a humanidade. Então, como eu faço sempre, vou fazer um pequeno sumário daquilo que vou tratar hoje. E o que é que eu vou tratar hoje? Vamos tratar, como eu já disse, do primeiro grande engano. Vamos começar por ver o engano no Éden. Depois, na continuação, veremos a introdução da ideia da alma imortal na Igreja Cristã. Procederemos em seguida para a crença bíblica sobre a alma humana e terminaremos com a crença no inferno eterno e o que podemos concluir sobre essa crença. Portanto, este é o projeto de estudo para hoje. Começando então pelo engano no Éden. A história da humanidade mal se tinha iniciado quando Satanás começou a empreender todos os esforços para enganar a nossa raça. Aquele que tinha desencadeado a revolta no céu desejava levar os habitantes da Terra a unirem-se com ele na sua guerra contra o governo de Deus. Satanás decidiu que tudo faria para levar Adão e Eva a caírem no pecado, de modo que, separando-os de Deus e colocando-os sob o seu poder, ele pudesse tomar posse da terra e aqui estabelecer o seu reino em oposição ao Altíssimo. A verdade é que se Satanás tivesse revelado abertamente, ele teria sido repelido imediatamente, pois Adão e Eva tinham sido avisados sobre este perigoso inimigo. Mas ele escondeu-se e voou os seus propósitos para melhor alcançar o seu objetivo. Usando uma serpente como médium, ele dirigiu-se a Eva e disse: É assim que Deus disse: Não comereis de todas as árvores do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esta é uma citação de Gênesis 3, capítulo 1 a 5. Portanto, Satanás, através da serpente, usando-a como seu médium, declarou que a humanidade seria como Deus, possuindo mais sabedoria e ascendendo a um estágio superior de existência. Foi assim que Adão e Eva sucumbiram à tentação. Eles aceitaram as palavras de Satanás e, portanto, desconfiaram do seu Criador, imaginando que ele estava a restringir a sua liberdade e a impedir a sua plena felicidade. Ora, como penalidade pelo pecado, o homem deveria morrer. Gênesis 3:19 diz-nos: Tu és pó e ao pó voltarás. Essa foi o juízo de Deus. No meio do jardim estava a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Se Adão e Eva tivessem permanecido obedientes a Deus, teriam podido continuar a comer desse fruto e teriam vivido para sempre. Mas devido ao seu pecado, o acesso à árvore da vida foi impedido e o homem tornou-se sujeito à morte. A sentença divina, tu és pó e ao pó voltarás, indica a total extinção da vida humana no momento da morte. Isto é importante. A imortalidade que havia sido prometida ao homem caso ele fosse obediente foi perdida por causa da sua transgressão. Adão não podia transmitir à sua descendência, portanto a nós, aquilo que ele não possuía, pelo que não haveria esperança para a raça humana caída se não fosse o plano da salvação, pelo meio do qual Deus, através do sacrifício de Cristo, colocou novamente a imortalidade ao alcance do ser humano. Embora a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, como diz Romanos 5, versículo 12, Cristo trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, como nos diz 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 10. Assim, apenas por Cristo pode a imortalidade ser obtida. Jesus disse em João 3:36: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Notem, meus irmãos,
foi Satanás que prometeu ao homem vida eterna, apesar da sua desobediência a Deus. Na verdade, a declaração de serpente, certamente não morrereis, foi o primeiro sermão sobre a imortalidade da alma. Não é estranho que esta declaração, que assenta apenas na autoridade de Satanás, seja ecoada por quase todos os púlpitos da cristandade e aceita pela maioria dos cristãos, tal como pelos não cristãos. De facto, a noção da alma imortal está presente em todas as religiões do mundo, desde as religiões animistas da África ou da Ásia, que acreditam em espíritos desencarnados, até ao cristianismo mais evoluído dos crentes liberais cristãos, passando pelas tradições cristãs do Ocidente e do Oriente, ou então pelas tradições religiosas não ocidentais, como o budismo ou o hinduísmo. Todas as religiões do mundo acreditam numa noção de alma imortal ou de algo equivalente ao que nós chamamos de alma imortal. No entanto, a sentença divina desmente esta crença. Em Ezequiel 18, versículo 20, é dito: a alma que pecar, essa morrerá. Mas o homem, influenciado por Satanás, transformou esta grande verdade no seu contrário e ficou: a alma que pecar não morrerá, mas viverá eternamente. É estranho que os cristãos estejam tão dispostos a aceitarem como verdadeira a declaração de Satanás e a rejeitarem como falsa a declaração do próprio Deus. Depois da queda da humanidade no pecado, Satanás decidiu inculcar nos seres humanos a crença na imortalidade da alma humana. E aqui nos entremos noutra parte do nosso programa de hoje. Eu quero abordar um pouco para nós refletirmos sobre a introdução da ideia da alma imortal na Igreja Cristã. Se esta ideia não é bíblica, de onde é que ela vem? De onde é que ela procede? Como é que ela entrou no cristianismo, onde a esmagadora maioria dos crentes cristãos e das igrejas e dominações cristãs acreditam nesta doutrina da alma imortal? Ora bem, acontece é que com a introdução de ideias filosóficas pagãs na teologia cristã dos primeiros séculos, foi também introduzida a noção platónica da alma imortal. Platão, que é um filósofo grego muito importante do IV e V século a.C., apresenta nas suas obras, nomeadamente no diálogo Fédon, a ideia de que o homem é uma alma aprisionada num corpo e de que essa alma é imortal por natureza. Eu vou citar aqui apenas duas passagens do Fédon. O Fédon é uma obra de Platão, um diálogo que ele escreveu na parte da sua maturidade filosófica, quando ele já estava bastante maduro e era um professor de filosofia bastante reconhecido. Então, o que é que diz o Fédon? Eu vou ler o Fédon 64c. Diz assim: que outra coisa é a morte, pois, senão a separação da alma e do corpo. E, nesse caso, estar morto significa isso mesmo, que o corpo, uma vez separado da alma, passa a ficar em si e por si mesmo à parte dela, tal como a alma, uma vez separada do corpo, passa a ficar em si e por si mesma à parte dele. E depois, mais à frente, no mesmo diálogo Fédon, em 106e, Platão escreveu o seguinte: ora, uma vez que o que é imortal não está sujeito à destruição, então a alma, se é efetivamente imortal, não poderá deixar de ser imperecível. Logo, quando a morte sobrevém ao homem, é a sua parte mortal ao que parece que morre. A outra, é imortal, subtrai-se à morte e escapa-se a salvo e isenta da destruição. Com toda a evidência, a alma é, pois, imortal e imperecível. Esta é uma citação do Fédon de Platão, uma das suas obras mais conhecidas, e onde ele discute a questão da alma imortal. Ora, esta noção da alma imortal, defendida por Sócrates e por Platão, tem a sua raiz no misticismo pitagórico e na religião órfica. A religião órfica era uma religião de mistério grega helenista, muito antiga, que influenciou fortemente a filosofia grega dos séculos IV e V depois de Cristo, e a partir daí também para a frente. O que acontece é que, se isto ficasse apenas na área da filosofia, estaríamos todos muito bem. Mas o pior é que os cristãos
os teólogos cristãos que adotaram o platonismo como ferramenta intelectual introduziram no pensamento teológico cristão esta noção platónica de alma imortal. De facto, à medida que o cristianismo espalhou pelo mundo helénico, pelo mundo grego, começaram a entrar na igreja teólogos influenciados pelas escolas dominantes da filosofia grega. O estoicismo e o platonismo, em especial, foram rapidamente incorporados na ética e na teologia cristãs. A influência da filosofia pagã fez sentir sobre a teologia cristã desde o segundo século depois de Cristo, ou seja, logo a seguir à geração que sucedeu à geração apostólica na Igreja Cristã. Por exemplo, Justino de Roma, ou Justino Mártir, que viveu entre o ano 100 e o ano 165, portanto, muito perto dos apóstolos, escreveu o seguinte: de facto, a filosofia é o maior e o mais precioso bem diante de Deus, para o qual somente ela nos conduz e nos associa. Isto está em Diálogo com o Trifão, segundo capítulo, parágrafo 1. E ele diz mais à frente da mesma obra: de facto, sem a filosofia e a reta razão, não é possível existir prudência. É preciso, portanto, que todos os homens se dediquem à filosofia e a considerem a maior e a mais honrosa. Mas Justino foi talvez os primeiros filósofos e teólogos cristãos a inserir a filosofia na sua teologia. Mas depois vieram outros, e bastante famosos. Por exemplo, Clemente de Alexandria, que viveu entre 150 e 215 depois de Cristo, escreveu o seguinte na sua obra Miscelâneas, capítulo 6, parágrafo 8. A filosofia foi dada aos gregos para ser a sua forma de aliança, o seu fundamento para a filosofia de Cristo. A filosofia dos gregos contém os elementos básicos daquele conhecimento genuíno e perfeito, que é mais elevado do que o conhecimento humano, mesmo sobre aqueles temas espirituais. Isto continua. Nos séculos II e III, o teólogo cristão Orígenes, que viveu entre 184 e 254 d.C., discípulo de Clemente de Alexandria, também foi influenciado pelo platonismo, nomeadamente no que toca à sua concepção de Deus como uno. No século IV, podemos pensar no historiador eclesiástico Eusébio, que viveu de 260 até 340 depois de Cristo. Ele sugeriu na sua obra Preparação para o Evangelho que a filosofia grega tinha sido a preparação para a chegada do Evangelho e que as suas noções centrais concordavam com as principais noções judaico-cristãs, nomeadamente na questão importante da alma e da sua imortalidade. E finalmente, ou ainda não finalmente, ainda vou dar mais dois exemplos, mas este é importante. No século IV, Agostinho de Hipona, que viveu entre 354 e 430 d.C., e que foi um grande sistematizador da teologia cristã, foi fortemente influenciado pela filosofia neoplatónica. A sua ênfase sobre a contemplação mística do Uno e a sua concepção de Deus e da alma humana como substâncias incorpóreas devem-se à influência do neoplatonismo de Plotino e de Porfírio. Agostinho escreveu nas suas Confissões, no capítulo 7, no parágrafo 20, o seguinte: mas quando eu li aqueles livros dos platonistas, eles ensinaram-me a buscar a verdade incorpórea. Pelo que eu vi, então, as tuas coisas invisíveis, compreendidas pelas coisas que são feitas. Eu estava a falar como se fosse com Deus. No século V, o neoplatonismo tardio de Prósculo e de Damácio influenciou um importante teólogo cristão anónimo, conhecido como o Pseudo-Dionísio Areopagita. Este teólogo viria a ter uma importância crucial sobre a teologia cristã posterior, e ele foi fortemente influenciado pelo neoplatonismo, nomeadamente na questão da alma imortal. Ora bem, meus irmãos, estes são apenas alguns exemplos retirados do universo dos teólogos cristãos, influenciados pela filosofia grega, que mostram a amplitude da influência do pensamento filosófico pagão sobre a Igreja cristã a partir do segundo século da nossa era.
Estes mesmos teólogos cristãos procuraram sustentar esta ideia da alma imortal em alguns textos bíblicos mal compreendidos e que foram por eles distorcidos. O uso de psique no Novo Testamento e na Septuaginta, que se traduziu hebraico nefesh, ambas as palavras querem dizer alma, mas este uso de psique no Novo Testamento, que foi escrito em grego, levou a uma projeção hermenêutica, ou seja, os que estavam a ler o Novo Testamento e viam esta palavra, psique, alma, interpretavam essa palavra como se ela tivesse sido usada no conceito da filosofia grega de psique, nomeadamente da filosofia platónica. Ora, este não é o caso. Embora o mesmo termo seja utilizado tanto no Novo Testamento como na filosofia grega, nomeadamente na filosofia grega platónica, o significado do termo é totalmente diferente. Mas os teólogos cristãos dos primeiros séculos não perceberam isso. Então, quando liam psique, alma, no Novo Testamento, entendiam psique, alma, como os platónicos e os filósofos em geral helénicos compreendiam como algo imaterial, inteligente e imortal. Ora, isso não é o caso. Irmã Francisca, desliga o seu microfone, por favor. Obrigado. Mas então, qual é a crença bíblica sobre a alma humana? Se nós quisermos compreender verdadeiramente a natureza imortal do homem e o estado do homem na morte, devemos começar por descobrir o que a Bíblia ensina sobre a natureza do homem. Para o fazermos, devemos voltar-nos para o relato da criação. Nesse relato é-nos dito que Deus começou por criar o homem a partir do pó da terra, formando o seu corpo com elementos inorgânicos presentes no solo. Depois de ter modelado o corpo, Deus, diz-nos a Sagrada Escritura, soprou em seus narizes o fogo da vida. Este corpo material animado pelo Espírito de Deus tornou-se então uma alma vivente. Como diz Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Notem, meus irmãos, que o ser humano foi feito uma alma vivente apenas quando se deu a união do fogo da vida vindo de Deus com o corpo feito a partir do pó da terra. Portanto, a Bíblia entende por alma, nefesh, no Antigo Testamento, ou psique, no Novo Testamento, o ente que resulta da união do corpo material com o espírito, representando este espírito o poder vital vindo de Deus que dá vida. O ser humano é uma alma vivente na medida em que é um corpo animado pelo Espírito de Deus, dador de vida. A alma não é uma parte etérea do ser humano, distinta do seu corpo, que seria a sede da consciência e participaria da imortalidade. Não, isto é um erro. O que é verdade é que a alma é o próprio ser humano total, enquanto ser vivo corporal. Convém ter presente que a Bíblia fala dos animais como sendo também almas viventes, pois são igualmente corpos vivos, animados pelo fogo de Deus, ou pelo Espírito de Deus, como nos diz Gênesis 9, versículo 10, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves e de reses, e de todo o animal da terra convosco. Portanto, nós vemos aqui claramente que para a Bíblia os animais também são almas viventes. Assim sendo, como descreve a Bíblia o processo da morte? Já vimos o processo da criação, mas o que é que acontece quando o homem morre? De acordo com as Escrituras, quando um homem morre, o seu corpo feito do pó da terra volta à terra e o espírito ou fogo de Deus volta a Deus que o concedera. Diz-nos isto Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, ou Salmos, capítulo 104, versículo 29. É esta realidade que o livro de Job traduz quando afirma em Job 34, versículos 14 e 15. Se Deus levasse de novo a si o seu espírito, se concentrasse em si o seu sopro, expiraria toda a carne no mesmo instante e o homem voltaria a ser pó. Assim não é de estranhar que a Bíblia ensine que o processo da morte de um homem é semelhante ao processo da morte de um animal. Os homens morrem da mesma forma que morrem os animais,
pois ambos são almas viventes. Então, o que é que o sábio Salomão nos ensinou a respeito disto? Ele escreveu o seguinte em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 18 e 19. Ele escreveu: quanto aos homens, penso assim, Deus os põe à prova para lhes mostrar que são animais, pois a sorte do homem e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro, e ambos têm o mesmo alento. O homem não leva vantagem sobre o animal, porque tudo é vaidade. Tudo caminha para o mesmo lugar. Tudo vem do pó e tudo volta ao pó. Portanto, a Bíblia ensina que o homem é um ser mortal por natureza. No Salmo 8, versículo 4, está escrito o seguinte: quando vejo os céus, obra dos seus dedos, a lua e as estrelas, o que é um mortal para dele te lembrares, e um filho de Adão para que venhas visitá-lo? Notem que aqui o salmista fala do filho de Adão como um mortal. Depois, em Ezequiel 18, versículos 4 e versículo 20, o profeta diz que a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, a alma humana não é imortal, como é claramente aqui dito, porque aquela que pecar, morrerá. Na verdade, a Bíblia diz-nos no Novo Testamento que Deus é o único que possui a imortalidade. Em 1 Timóteo 6, versículos 15 e 16, está escrito o seguinte: o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, está a falar de Deus, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Pois bem, estabelecemos até aqui biblicamente a natureza mortal do homem. Convém agora que compreendamos o estado do homem na morte. Quando os homens morrem, o Salmo 146, versículo 4 diz: sai o espírito e eles tornam à terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Mas não são só os pensamentos do homem morto que perecem. Os seus sentimentos também desaparecem, pois as Sagradas Escrituras dizem-nos, falando dos mortos, em Eclesiastes 9, versículo 6, que o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Os mortos também nada sabem acerca dos seus entes queridos que ainda vivem. Job 14, versículo 21 diz, falando dos mortos, os seus filhos adquirem honras, mas não os chegará a saber. Caem em desonra, mas ele não o percebe. Ou seja, o morto não tem consciência de nada do que se passa na terra. Aliás, os mortos não sabem coisa nenhuma, pois em Eclesiastes 9, versículo 5, Salomão diz-nos, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Nós sabemos também que, segundo a Sagrada Escritura, os mortos não participam nos assuntos do mundo dos vivos. De facto, o sábio Salomão escreveu que os mortos já não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, versículo 6. Esta situação verifica-se porque, quando o homem morre, nada resta do conhecimento humano. Em Eclesiastes 9, versículo 10 está escrito: tudo o que te vem à mão para fazer, fale conforme a tua capacidade, pois no Sheol, que é o mundo dos mortos, para onde tu vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento, nem sabedoria. Sendo este o destino de todos os homens, a pergunta que nos aflige a todos deixa-se enunciar de modo bem simples. E essa pergunta está em Job 14, 14. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? O mesmo é perguntar: como pode o homem obter a imortalidade se não tem em si mesma? Paulo dá-nos a resposta. Ele diz-nos, falando de Cristo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, que ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Fim de citação. É pela fé em Jesus que podemos ser herdeiros da vida eterna. Este é o único acesso à imortalidade que o homem tem disponível. Portanto, a ressurreição dos justos na segunda vinda de Cristo é a única via para a imortalidade. E por isso Paulo escreveu em 1 Coríntios 15,
versículos 16 a 18. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Fim de citação. Portanto, fica claro que a ressurreição é a única esperança de acesso à vida eterna para o cristão. Ora, se os mortos justos fossem diretamente para o céu no momento da morte, como acredita a esmagadora maioria dos cristãos erradamente, por que razão é que Paulo diria tão enfaticamente que sem a esperança da ressurreição, diz ele, os que dormiram em Cristo estão perdidos? Se a alma fosse imortal, não haveria necessidade da ressurreição para se aceder à eternidade. Ela seria acedida automaticamente após a morte de cada ser humano cristão. Mas é porque a ressurreição é necessário que Paulo escreveu em Cores Vivas esse momento da ressurreição em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 18, que eu vou ler. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, a crença na ressurreição para a vida eterna dos cristãos deve ser o consolo do crente, porque é a certeza de que há uma possibilidade de vencer a morte. Mas essa possibilidade não é a posse de uma alma imortal intrínseca à humanidade, é o acesso à vida eterna através da ressurreição oferecida por Cristo àqueles que são fiéis e que se vão salvar. Portanto, isto leva-nos, por fim, à questão que está associada com a doutrina da alma imortal, que é a doutrina do inferno eterno, defendida, infelizmente, pela esmagadora maioria dos cristãos. A verdade é que, tendo induzido os cristãos a aceitarem o erro da alma imortal, Satanás procurou levá-los a concluir que os pecadores viveriam eternamente, sofrendo num inferno eterno. Assim, o príncipe das trevas representou Deus como um tirano vingativo, fazendo crer que Deus lança no inferno eterno todos os que não lhe agradam, para que sintam a sua cólera, sofrendo eternamente nas chamas infernais. Mais do que isto, Satanás faz os cristãos crerem que o Criador olha com satisfação para o sofrimento eterno das suas criaturas. Assim, Satanás atribui os seus próprios atributos de crueldade e sadismo ao Criador e benfeitor da humanidade. A crueldade e o sadismo são satânicos. Deus é amor. Deus não se deleita nem se compraz com o sofrimento das suas criaturas, ainda pecadoras. Portanto, a ideia de um inferno eterno a arder eternamente é uma falsidade satânica. Ora, ao difundir esta ideia sobre Deus, Satanás está a procurar abalar a confiança dos seres humanos no seu Criador e tenta levá-los a duvidar do amor e da justiça de Deus. De facto, a doutrina de que os ímpios serão atormentados eternamente com fogo no inferno eterno é repugnante para o nosso senso de compaixão e para o nosso senso de justiça. Onde estaria a justiça de os pecadores, por causa dos pecados cometidos na sua breve vida, serem torturados eternamente? No entanto, esta doutrina tem sido amplamente ensinada e está presente na maioria dos credos da cristandade, das igrejas cristãs que existem atualmente, infelizmente. A mente humana não consegue calcular o mal que foi gerado pela heresia do tormento eterno, do inferno a arder eternamente. A religião da Bíblia, cheia de amor e compaixão, é obscurecida pela superstição e revestida de terror. Dar essa falsa imagem de Deus promovida por Satanás não admira que o nosso misericordioso Criador seja temido e odiado por muitos seres humanos. Esta imagem falsa do caráter de Deus, pregada dos púlpitos cristãos, tem transformado milhões em céticos e em ateus. Na verdade, a teoria do tormento eterno dos ímpios
é uma das falsas doutrinas do vinho inebriante de Babilônia. Mas é uma falsa doutrina que não deve ser aceita por nós. Na verdade, voltando à crença da alma imortal, se nenhum ser humano tem uma alma imortal, como nós acabamos de ver através dos textos da Sagrada Escritura, logo o inferno em que os ímpios serão castigados não pode durar eternamente. Na verdade, os ímpios serão ressuscitados para serem julgados e castigados no lago de fogo e enxofre, mas o seu fim será a destruição eterna, chamada a segunda morte, e não o sofrimento eterno. Podemos ver isso em Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Portanto, meus irmãos, temos assim a verdadeira noção bíblica da alma e do inferno. Nem a alma é naturalmente imortal e, portanto, nós não somos imortais por natureza, só temos acesso à imortalidade pela graça de Deus através da ressurreição para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Esse é o alcance possível para a eternidade, a ressurreição em Cristo. Portanto, nem a alma imortal é uma verdade, nem o inferno a arder eternamente para as almas dos infiéis e ímpios é uma verdade também. Porque se a alma imortal não existe, é evidente que não pode haver um inferno eternamente a arder. O inferno, ou a hiena de fogo, em que são castigados os ímpios que não aceitaram a salvação, será algo temporalmente limitado. Não sabemos quanto tempo durará, mas não será muito tempo, uma vez que o fogo da hiena de fogo é destinado a consumir inteiramente os ímpios, até que eles não sobrem nada deles, a não ser a cinza esmagada sob o pé dos justos. Portanto, irmãos e irmãs, esta é a verdadeira doutrina da alma e do inferno. Rejeitemos as mentiras de Satanás e ficamos apegados às doutrinas bíblicas autênticas que podem ser inferidas das Sagradas Escrituras, tanto do Novo como do Antigo Testamento.